Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES, segunda fase na disciplina de Física de 2025.1. Mas antes aí de a gente partir já para a resolução da questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto, dá uma curtida aí no vídeo. E se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa solução. A questão 11 diz o seguinte: um experimento de mecânica é realizado em duas etapas. Etapa primeira, uma partícula de massa em emissão é lançada obliquamente no vácuo com velocidade inicial de módulo v, formando um ângulo θ, com direção horizontal. Após o intervalo de tempo ΔT1, a partícula atinge o solo no ponto A. Então, gente, vamos só traduzir logo essa primeira parte aqui que ele mencionou pra gente, que a partícula ela é lançada obliquamente e já vai a parte aqui com a velocidade que ele está chamando de v. Então, de cara eu já tenho aqui essa velocidade v, e ele na questão ainda disse o seguinte, que forma um ângulo, esse vetorzinho aqui, exatamente θ. E aí ele vai gastar um intervalo de tempo ΔT1 até tocar o solo. Ele partiu aqui, vamos chamar de marco zero, e ele chega bem aqui nessa extremidade, que é como se fosse a ideia do alcance. E essa partícula, ele ainda disse que tinha uma massa mzão. Então a massa da partícula, vamos chamar aqui de mzão. Quando a gente já fala em lançamento oblíquo, o que a gente já pode observar? Que nós já vamos ter aqui de cara uma equaçãozinha básica. Que equação é essa do lançamento oblíquo e fala de alcance? O alcance ele é exatamente a velocidade inicial, que no caso aí é v ao quadrado, vezes o seno de 2θ, tudo isso dividido pela gravidade. Então, por enquanto, a informação que a gente já tem é essa aqui, beleza? Aí agora vamos analisar outra situação que ele deu, que é a etapa 2. Na etapa 2, o que ele disse aqui na questão pra gente? A mesma partícula é lançada da mesma posição e com a mesma velocidade inicial, mas desta vez na direção horizontal, sobre uma superfície com atrito. Então agora o que vai acontecer? Eu tenho aqui esse objeto que foi lançado aqui com a velocidade v inicial. Então aqui essa velocidade inicial a gente está chamando de v. Ele partiu dessa posição que o zero e ele vai se deslocar durante toda essa trajetória. Lembrando que nessa trajetória tem exatamente um coeficiente de atrito. E aí o que ele diz? Após o intervalo de tempo ΔT2, então ele gastou aqui um intervalo de tempo ΔT2 até ele fazer o que? A partícula para exatamente no ponto A. Então quando a partícula chegar aqui no ponto A, ela vai exatamente parar. Então a velocidade final dela vai ser igual a zero. E aí, devido à ação da força de atrito dinâmico entre a partícula e o solo. Considerando G o módulo da aceleração da gravidade no local, pode-se afirmar corretamente que o coeficiente de atrito dinâmico entre a partícula e o solo. Robson, eu estou vendo aqui na fórmula lá do alcance que tem um seno de 2θ. Então já posso marcar o item D, não pode? Gente, de fato, o nosso item correto vai ser exatamente o item D de Deus no coração de cada um de vocês. Entretanto, contudo, porém, todavia, tu tem que ter cuidado. Estamos falando da UES. Nem sempre isso é uma garantia. Então é melhor você tentar fazer o cálculo e garantir. Agora tu tá terminando ali, não tem mais tempo para fazer a questão? Então pelo menos dá uma arriscada nessa. Vai que dá certo. Como seria esse caso. Mas vamos aprender a resolver, que é o mais importante. Aí, gente, vamos analisar aqui exatamente o seguinte. Nós temos as forças que estão atuando. Qual é a força? Como o objeto está se movimentando para a direita, o que isso significa dizer? Que nós vamos ter a força de atrito atuando exatamente para a esquerda. E aí, se a força de atrito ela atua para a esquerda, então significa dizer que ela é negativa. Na horizontal não atua mais ninguém. Então significa dizer que exatamente é a única força atuante na horizontal. Aí a gente usa a segunda lei de Newton. Ou por que não a primeira? Porque não dá para dizer que é igual a zero, porque ele não está com velocidade constante, a velocidade está diminuindo. E aí o que vai acontecer? A força de atrito, como está indo para a esquerda, ela é negativa. Então vai ficar menos a força de atrito. Isso aqui vai ser igual a quem? A massa vezes a aceleração. Entretanto, pessoal, o que vai acontecer? A aceleração nesse caso aqui, ela é
negativa. O bloco se movimenta para a direita, então o movimento para a direita dá positivo. Então aqui ficaria do seguinte modo, ó. Força de atrito seria igual mais a massa e multiplica a aceleração. Só que o que está ocorrendo é um movimento retardado. E aí, como está ocorrendo um movimento retardado, a aceleração ela é negativa. Então, eu tenho que colocar aqui menos o A. Aí vai ficar, então, a força de atrito, a gente substitui, né? Lembrando a vocês que a fórmula da força de atrito é exatamente quem? Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Aí nós vamos ter o seguinte, menos o coeficiente de atrito vezes a força normal é igual a mais vezes menos dá menos a massa multiplicado pela aceleração. Aí, gente, a força normal, quem é a força normal? Como o plano é horizontal, a força normal é o próprio peso. E o peso quem é? É a massa vezes a gravidade. E daí nós vamos ter o quê? Menos o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a gravidade vai ser igual a menos a massa vezes a aceleração. Aí, como a gente tem o negativo de um lado e tem negativo do outro, então a gente vai multiplicar dos dois lados exatamente por menos 1, além de cancelar a massa de um lado com a massa do outro. Aí vai ficar então o coeficiente de atrito vezes a gravidade é exatamente igual à aceleração. A gente quer saber o coeficiente de atrito. Então, como queremos descobrir o coeficiente de atrito, o que a gente vai fazer? Passar o G para o outro lado. Aí vai ficar o coeficiente de atrito vai ser igual a aceleração dividido pela gravidade. Aí, por enquanto, o que a gente tem é isso aqui, ó. Poxa, Robson, a gente tem a gravidade. Como é que a gente vai fazer para cancelar a gravidade e a aceleração? Aí a gente volta para essa equação aqui de baixo, ó. Ela tem exatamente a gravidade. Aí a gente só faz, ó, trocar a posição, já que seria a multiplicação em cruz. Então é só trocar a posição entre o Azão e o G. Aí vai ficar G igual a V ao quadrado e multiplica seno de 2θ. Tudo isso dividido pelo A, que é exatamente o alcance. Aí com isso, percebam que a gente já achou exatamente quem é a gravidade. Falta a gente descobrir quem então? A aceleração. Aí para descobrir a aceleração, pessoal, a gente utiliza exatamente a equação de Torricelli. Quem é a equação de Torricelli? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. A velocidade final é 0, então vai ficar 0 ao quadrado. O V0 é o V que ele deu aí na questão, então V ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, como o movimento é retardado, a gente já sabe que a aceleração tem que ser negativa, vezes ΔS, que é o próprio alcance, que no caso aí é o nosso Azão, não é verdade? Aí vai ficar, ó, 0 ao quadrado é 0, V ao quadrado é o próprio V ao quadrado, mais vezes menos dá menos, então vai ficar menos 2 vezes o Azinho vezes o Azão. Tá quase parecendo aqui genética, né, gente? Então o que vai acontecer? Passa o menos 2A Azão para o outro lado, vai ficar 2Azinho Azão igual a velocidade ao quadrado. Aí a gente quer saber, né, o Azinho, então 2Azão passa para o outro lado dividindo. Aí vai ficar então V ao quadrado dividido exatamente por 2 vezes o Azão. Aí com isso, gente, ó, nós já temos aqui o Azinho e temos a gravidade como a gente viu anteriormente. Então nós vamos ter que o coeficiente de atrito vai ser exatamente igual a quem? A V ao quadrado dividido por 2 Azão. E aqui no denominador vai ficar quem? V ao quadrado que multiplica o seno de 2 vezes θ dividido pelo Azão. Aí o que diz a regra de frações? Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então nós vamos ter que o coeficiente de atrito vai ser V ao quadrado dividido por 2Azão que multiplica o Azão dividido por V ao quadrado vezes seno de 2θ. Aí agora a gente pode fazer o que a gente mais gosta, cortar o Azão de cima com o Azão de baixo e o V ao quadrado de cima com o V ao quadrado de baixo. Aqui em cima fica 1, aqui em cima também fica 1. Com isso, nós vamos obter exatamente o seguinte: o coeficiente de atrito vai ser 1 vezes 1, que dá 1, dividido por 2 vezes seno de 2θ.
ou seja, 2 vezes seno de 2θ. E daí, como a gente já tinha frisado, né, no início do problema, a gente tem aí exatamente que o nosso item correto é exatamente o item D, de Deus no coração de cada um de vocês. Então, pessoal, vejam que essa questão aí já foi mais complicada. Se for para tentar dar o chute, beleza, né? A gente conseguir aí achar alguma coisa, né? Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, o mais importante aqui é tentar resolver a questão. A gente compreender. Eu tô aqui nesse papel, explicar o problema, para que você, quando pegar a questão, seja ela qual for, você conseguir resolver sem aquela sorte, né? Vai que dá, beleza? Então, gente, um forte abraço para você, fica com Deus, beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!